Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, aqui onde eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, para nós batermos um papo a respeito dos seus resultados. Então sejam muito bem-vindos. Vou chamar hoje a Tatiane Tiburcio, tá? Vai ser um bate-papo incrível, vocês não vão se arrepender de acompanhar esse bate-papo. Inclusive, para quem tem interesse, em aproveitar, estamos com as inscrições abertas para o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, onde lá eu chamo... Lá eu mostro para vocês todo o passo a passo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem resultados desde a primeira sessão e serem acupunturistas fora da curva, aprendendo a tratar a raiz do problema, que é a questão emocional, tá? Então, se você tem interesse em aprender a tratar com inteligência emocional, usando protocolos de dessensibilizações emocionais, seu lugar é conosco, tá? Vou convidar aqui a Tatiana, para ela entrar aqui. Eu já vi que ela entrou, podcast. Olha, ó. Cíntia Terapia, já estou quase acabando o curso de inteligência emocional. Show. Maravilha. Pronto. Tela aqui. Para batermos esse papo. Tatiane, só aceitar aí. Será que ela está? Vamos ver aqui. Tati, qualquer coisa também me mande o convite aí que eu aceito por aqui. Tá, tranquilo. Isso. Então, pessoal, aproveitem, façam inscrição. O evento é online e gratuito, já começa semana que vem, dias 10, 12 e 13. E além disso, teremos uma aula surpresa também aí, que estamos organizando com muito carinho para vocês durante esse evento. Esse evento é um evento que nós buscamos entregar o máximo conteúdo possível para vocês, para já começar a trazer uma transformação aí na vida e nos atendimentos de vocês. Tanto é que teremos um conteúdo teórico e um conteúdo prático, tá? Aproveita, faça sua inscrição. Lembrando que estaremos também presencialmente no Imersão Presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional em São Paulo, nos dias 22 e 23 de julho. Está chegando, temos algumas vagas disponíveis, tá? Tivemos algumas desistências, então está na hora de você fazer a sua imersão presencial também em São Paulo. Olá! Bom dia! Consegue me escutar, Tatiane? Algumas vagas disponíveis, existências, então está na hora de você fazer a sua imersão presencial também em São Paulo. Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Tati? Tudo, eu só estou tendo um probleminha aqui com o sistema para acertar onde que eu estou aparecendo, mas tá tudo bem. Tranquilo. Eu entrei pelo computador, mas as mensagens aparecem para mim só pelo celular. Só pelo celular. Peraí, deixa eu me achar aqui. Certo. Acho que agora foi. Só um minuto. Tranquilo. Cíntia,
Me chama no direct que eu te passo os detalhes para a imersão presencial em São Paulo. Só a Tatiane se ajeitar ali, ela travou para mim um pouquinho aqui, para nós iniciarmos esse bate-papo. Cíntia, me chame no direct que eu te passo os detalhes. Aê! Acho que eu vou ficar com o celular mesmo, que é mais fácil. Aê! Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Sim. Você me ouve também? Sim, estou ouvindo. Ó, Eu só estou meio perdida com as imagens, mas estou ouvindo. Pode prosseguir. tranquilo. Tatiane, então, que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar, tá? De antemão, eu quero pedir para você se apresentar. Você trabalha com o quê? Qual que é a sua especialidade? De onde você é? Conte aí para nós. Certo. Bom, primeiro, bom dia, né? Toda atrapalhada aqui, eu nunca participei, estou meio perdida com os sistemas. Então, como o Renê já falou, meu nome é Tatiane, eu sou fisioterapeuta, acupunturista agora também, né? E também sou técnica de enfermagem. Então, na área da saúde, peguei várias áreas diferentes, mas na área da saúde mesmo. Eu moro em Sorocaba, né? E atendo aqui, comecei a atender aqui também. E é isso. Legal, pessoal de Sorocaba aí. Tatiane, e conte um pouquinho para mim como que você me conheceu? Como que foi esse processo? Foi através do Instagram, né? Estava dando umas olhadas e aí eu vi um vídeo seu, uma chamada falando da inteligência emocional. Eu me interessei, fiz a inscrição para aquela semana gratuita, né? Isso foi em maio, se não me engano foi em maio. Foi quando teve a última turma, né? Uhum. E aí assisti as suas aulas gratuitas e falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para mim, que era o que eu estava procurando, na verdade mesmo. E aí, aqui tô eu. Legal. Comecei a fazer o curso, já estou usando, apesar de ainda ter muita coisa para aprender, né? Tudo só no comecinho, mas já estou aplicando o que eu aprendi até agora e estou super feliz e animada com os resultados. Legal. E aí você me vê eu chegando e falando sobre inteligência emocional, né? Assim, uma quebra de paradigma, né? Nós sabemos que a acupuntura trabalha as emoções, mas chega alguém falando sobre a acupuntura na inteligência emocional. Qual foi o seu primeiro contato, então? Nossa, será que... Como que é isso? Então, né, foi algo que me chamou a atenção, na verdade, na propaganda, né? Quando eu vi os videozinhos passando no Reels rapidinho, sobre o emocional, que na verdade eu já me interesso por essa área, eu já fiz alguns cursos de outras áreas, mas falando do emocional, então eu já tenho uma ideia do quanto o emocional é importante para a nossa saúde, o quanto ele interfere, principalmente no processo adoecer. Então foi isso, na verdade, que me chamou a atenção, porque apesar de eu já ter feito alguns cursos, já ter estudado essa área, eu ainda não consegui colocar em prática. Outra parte que eu acredito que entra no meu emocional, né? Então, assim, eu estava procurando algo que me ajudasse a colocar em prática o conhecimento prévio que eu já tenho, de uma forma que eu pudesse combinar com a acupuntura e ter um resultado legal que eu sei que é possível ter, que eu só preciso me adaptar a isso. E aí, sua aula me chamou a atenção por isso. Falei, bom, eu já estou procurando algo que me ajude a colocar em prática o que eu já aprendi. Vai ser perfeito, porque agora eu estou atuando como acupunturista, estou começando a atender, né? Eu terminei a minha pós o ano passado, em dezembro, então eu ainda sou recente, ainda estou engatinhando na área da acupuntura, mas falei, esse curso vai ser legal para mim, vai me ajudar a colocar em prática, tanto para começar com a acupuntura, como para colocar em prática o conhecimento que eu já tenho, para agregar, né? E não me arrependi, porque realmente era o que eu estava procurando e estou muito satisfeita e muito feliz com o que eu estou aprendendo. Legal. E aí você entra para o curso e começa ali tendo um monte de dessensibilizações. Você chegou a fazer em você primeiro? Sim, estou fazendo. Confesso que é difícil, porque se autoagulhar não é fácil. E apesar de eu trabalhar muito, tanto na área da acupuntura como da enfermagem com agulha, eu não sou muito fã dela. Eu não tenho problema em agulhar os outros, mas me agulhar é mais difícil. Então eu comecei, na verdade, eu comecei a me agulhar com o seu curso, que até então eu não me agulhava, por medo mesmo, por não ter coragem. Então eu já fiz algumas, já fiz a gestacional, já fiz a do rim e a do pulmão. Na verdade, eu fiz a gestacional para pulmão e o rim. Já repeti algumas, parei, tem que continuar. Eu só consegui fazer essas três no momento,
foi bem interessante e eu estou no processo de continuar essas dessensibilizações que eu sei que eu preciso para testar em mim também e colocar em prática. Mas já fiz no meu filho também, estou fazendo no meu filho de 10 anos, e está sendo super interessante o resultado. Legal. E como foi em você? Teve reverberações? Como foi? Olha, eu não sei se pelo meu medo ou pelo resultado mesmo da sessão, mas eu tive muita dor na primeira, na gestacional. Doeu muito o ponto, o ID3 foi bem dolorido. Eu coloquei de um lado e do outro eu não conseguia colocar. No lado esquerdo foi tranquilo, mas no direito doeu muito. Eu colocava e não conseguia ficar, eu tirava, colocava de novo. Eu tive muita dor. Minha mão suou bastante. Também não sei se pelo medo ou pela reação mesmo, mas tive uma sudorese bem intensa na mão, tive taquicardia e foi difícil ficar os 20 minutos, viu? Confesso que foi bem, porque doía muito, a minha vontade era tirar os pontos, mas eu mantive, depois que eu consegui colocar todos, que demorou, acho que demorou quase 20 minutos só para conseguir colocar todas as agulhas, mas eu fiquei os 20 minutos certinho e as sensações foram diminuindo a intensidade durante esse tempo. Não me recordo de ter nenhuma reação após isso, mas a dor mesmo. Na segunda vez, daí já foi menos intensa. Aliás, o ID3 já praticamente não doeu. O que da primeira vez eu senti muita dor, na segunda foi bem tranquilo. O do pulmão também foi dor, eu tive bastante dor no P10. P10 meu do lado direito, doeu muito, igual o ID3 também foi do lado direito. Eu tive muita dor, depois ficou bem roxo minha mão, fiquei a semana inteira com a região bem roxa. Mas é mais dor, sudorese e taquicardia que eu tenho. Agora no do rim foi tranquilo, não tive dor, foi bem tranquilo. Foi mais tranquilo até agora. Mas é mais dor, taquicardia, eu fico mais ansiosa no momento, depois relaxa, depois eu durmo que nem pedra. Mas é Legal. tranquilo. E interessante, né? Porque você é muito ansiosa? Olha, eu não me considero uma pessoa ansiosa, eu tenho momentos de ansiedade, né? Quando eu vou fazer alguma coisa nova, normalmente eu fico bem ansiosa, aí tenho insônia, mas no geral, eu não diria que sou ansiosa, tá? Eu tenho alguns momentos, alguns picos, dependendo do que eu vou fazer. Mas eu acho que eu sou bem tranquila, não tenho problema com insônia, por exemplo. Normalmente, quando eu tô ansiosa, eu não consigo dormir, né? Aham. Mas normalmente eu durmo bem todas as noites, eu apago. Mas quando eu tô com esses picos de ansiedade, eu não durmo muito bem, não. Demoro horas para dormir. Entendi. E isso é interessante, né? Porque ela fala sobre colocar ali a linha terapêutica em prática e é normal, né? São agulhas, né? Muitas vezes vai transfixar, normalmente não, né? Vai transfixar ali a região do epitélio, né? Da derme. Então, já é algo que traz um certo medo, traz um certo receio. É normal. Quando eu comecei a pós-graduação em acupuntura também, né? Eu falava, nossa, eu vou colocar todos os pontos que eu conseguir em mim. Eu preciso sentir o que o paciente vai sentir. Então, isso foi um método meu de estudo, né? E a cada aula que eu tinha dos meridianos, eu ia tentando colocar todos os pontos. Rapaz, no começo era um sufoco, né? Você fica lá, ponta da agulha e a pele chegando, mas não vai, né? Você quer, você sabe que não vai doer, mas você trava aquele momento, né? E com o passar do tempo isso vai melhorando, né? Então isso realmente pode ter sido uma reação mesmo frente ao receio, ao medo ali das agulhas no primeiro momento. Mas você fala que além da dor, né, da sudorese que pode vir pelo medo também, uma taquicardia. Essa taquicardia pode ser uma reverberação, tá? Então ficar atentos a eles, porque pode ser sim uma reverberação. Tá? E você teve sonhos depois de usar essa linha terapêutica? Geralmente reverbera muito em sonho, né? Tive. Eu lembro na primeira vez de acordar com uma sensação de que eu tive um sonho, mas eu não lembro o que foi. Mas é uma sensação que era algo não muito agradável, mas eu não consigo lembrar o que era. Normalmente eu Entendi. sonho mesmo e eu costumo lembrar do que eu sonho. Mas, né, das vezes que eu usei, eu não consigo me lembrar, mas eu sonhei. Você Uhum. acorda com a sensação de que estava vivendo algo não muito agradável, mas Aham. não consegui lembrar o que era.
Legal. Isso aí também, né, nos mostra uma reverberação que poderia ser indicativo de repetir o protocolo até você dormir e ter uma sensação de bem-estar. Legal. São reações bem incríveis, né? Porque quando a gente fala sobre reverberações, todo mundo fica imaginando algo, né? Que vai sonhar com um momento que aconteceu alguma coisa, né? Como já teve alguns alunos que aconteceram, né? Mas não são sempre, né? Então a gente precisa entender isso, que às vezes essas dessensibilizações, elas acontecem no campo do inconsciente, né? Isso é fantástico. Aí você fez com seu filho, e aí, como que foi com o filhote? Ele foi bem tranquilo. Não sei se, como ele não tem medo de agulha também, né? Foi mais fácil. Eu ainda não finalizei o dele, eu fiz o gestacional e fiz o baço só. Os outros eu ainda não fiz. A do baço, na verdade, eu fiz por causa de uma tosse, que ele estava com bastante secreção. Daí eu utilizei a do baço pensando em eliminar essa secreção que ele estava. Ele ficou assustado quando eu usei o baço 1, porque doeu muito, né? Eu sei que é um ponto dolorido. E até então ele nunca tinha chorado, nunca tinha tido medo. Depois que eu coloquei o baço 1, hoje, toda vez que eu vou agulhar ele, ele já pergunta, não tem no dedo, né? Eu falo, não tem no dedo, porque doeu bastante. Mas assim, ele não relatou nada diferente, fora a dor, né, do agulhamento do ponto, e não relatou nada diferente, dormiu super bem, não notei nada diferente que eu precisasse repetir, que fosse indicativo de repetir a dessensibilização. Mas foi bem tranquilo, mas com ele é bem tranquilo, sabe? Ele já está acostumado, eu já agulho ele várias vezes. Então eu tento tratar tudo que ele tem com acupuntura, evito entrar com medicação, e ele responde super bem. Legal. Então é mais tranquilo com ele. E você percebeu que teve uma melhora na secreção depois de usar o elemento terra? Ele melhorou. Eu fiz à noite, ele estava com bastante, tendo umas crises bem intensas de tosse, mas assim, é só tosse, mas tosse secretiva, né? Bastante secreção, fazer aquele barulhão. Eu fiz, ele foi dormir, ele não tossiu a noite inteira, porque normalmente eu acordo com o barulho dele tossindo, dormiu a noite inteira sem tossir, tranquilo. Ficou uma semana boa, sem tosse. Assim, muito esporadicamente ele dava uma tossida. Aí voltou de novo. E eu, ontem à noite, antes dele dormir, eu fiz uma nova. Eu atendi ele, não usei o do baço de novo, porque ele ficou assustado, né? E para não ficar incompleto, eu acabei usando um outro protocolo, outros pontos, mas usando o baço e o E40, né? O do estômago, para ajudar ele. Ele dormiu bem também essa noite, não acordei, não ouvi barulho dele tossindo. Agora de manhã ele deu uma tossidinha, mas melhorou bem. E antigamente eu procuraria comprar xarope, né? Expectorante, que é o que a mãe sempre tem em casa vários. Mas desde que eu comecei a fazer acupuntura e comecei a atender, eu nem tenho mais em casa. É muito raro eu usar. Eu sempre tento primeiro com a acupuntura e aí normalmente melhora, tanto que eu não preciso entrar com a medicação. Só em último caso eu entro, quando tá muito intenso, eu vejo que pode piorar. Mas ó, dor de garganta, tosse, dor de cabeça. Primeiro eu vou com a acupuntura, aí depois eu parto para medicação, mas tem dado super certo. Ainda mais o Daniel, ele responde muito bem, né? Acho que criança responde muito bem, né? Acho que não tem sei lá, os bloqueios dos adultos, eles respondem muito bem. Só o meu mais velho que eu ainda não consegui. Eu tenho um de 15 anos, esse não deixa. Eu olhei ele 2 vezes só, mas ele não deixa, ele morre de medo. Mas ele é saudável, não precisa entrar muito com medicação. Legal. Depois tenta, se você tiver o laser, ou com laser ou com stipper. Também tem resultados incríveis deles. Eu vou tentar com o stipper, o laser eu ainda não tenho. Pretendo comprar futuramente, mas por enquanto não. Maravilha. E Tatiane, e você percebeu alguma diferença comportamental nele após a linha terapêutica de inteligência emocional, pelo menos os que você já usou? Olha, ele é muito agitado. Ele não para, né? Fica o tempo todo correndo de um lado para o outro, falando. Ele é bem elétrico. Ele ficou um pouquinho menos agitado, vamos por assim dizer. Falando menos alto, que ele fala super alto, né? Ele é todo energético, fala super alto. Ele ficou um pouquinho mais baixo. Mas ele tá talvez um pouco mais tranquilo, não diminuir um pouquinho, sabe? De 10 para 9. Mas como eu ainda tenho muitas para fazer, eu só fiz 2 até agora, né? Eu acredito que quando eu fizer os outros elementos, isso vai dar uma equilibrada melhor. Sim, é uma linha terapêutica, né? Porque, na verdade, você usou o gestacional e da terra, né? A terra estabiliza bem o fogo nessas questões da energia e tal, mas geralmente você tende a ver um resultado melhor mesmo quando você tem o do fogo e o da água, tá?
Então, depois, quando você fizer aí, nos conte como foi essa evolução Sim. dele. Show. Dadiane, e aí, você tem usado isso mais em algum paciente? Tem algum caso interessante que você usou e falou assim, nossa, isso aqui me surpreendeu, porque eu não esperava um resultado dessa magnitude? Na verdade, eu tenho usado em todos. Eu comecei, desde que eu comecei o curso, né, que eu vi as aulas, que eu assisti, comecei a testar em mim, fazer em mim primeiro, eu comecei a usar em todos os meus pacientes. Então, todos os pacientes que eu atendo hoje, eu estou usando. Alguns eu já consegui finalizar todas as descivilizações e já cheguei no Paládio do Shen. Outros eu ainda estou no caminho. Mas eu percebi que eles responderam bem, apesar de alguns não relatarem a melhora, né? Eu perguntar, aconteceu alguma coisa, teve alguma coisa para poder saber se eu preciso repetir. Alguns falam, ah, não, foi tudo normal, mas eu percebo assim, no tom de voz, nas dores, né? Principalmente porque a maioria procura por dor, né? A maior queixa dos pacientes acabam procurando a acupuntura para tratar alguma dor crônica. Então, eu percebo que as queixas diminuem, apesar deles falarem, não, tá tudo bem, tá tudo normal, as queixas acabam diminuindo. A intensidade da dor era 10, agora como tá hoje? Tá 8. Ah, não, mas tá tudo igual. Mas você percebe que quando você avalia ele como um todo, você vê que teve melhora, apesar dele não perceber, né? Que às vezes o próprio paciente ele não percebe que melhorou, né? Acho que tá tão acostumado há anos, às vezes, com uma Exatamente. dor, que diminui a intensidade e ele acaba não percebendo que diminuiu. Mas eu percebi que todos que eu usei até agora, todos responderam de uma forma bem positiva. Teve uma das minhas pacientes, que ela relatou na última sessão, ela estava bem tensa, estava passando por alguns momentos, né, alguns problemas na vida, umas dificuldades, aí eu usei o protocolo da água e coração, rim e coração. Ela está tendo alguns picos de pressão alta, tá tendo pré-diabetes, então eu acabei usando esses. E tinha algumas queixas que eu achei que esses seriam uns pontos melhores para usar nela. Eu já tinha feito gestacional e na última sessão ela estava bem tensa, com as dor cervical, algumas queixas bem pontuais, e eu usei esse. E aí ela saiu da sala e falou, nossa, eu tô super relaxada, parece outra pessoa. Foi embora super feliz. Aí no dia seguinte eu vi ela de manhã e perguntei, e aí, como é que você tá? Ela, nossa, eu dormi super bem. Fazia muito tempo que eu não tinha uma noite inteira sem ficar virando para um lado e para o outro. Que ela dói, mas ela diz que vira muito na cama, né, de um lado para o outro. E após essa já foi a segunda vez, na verdade, que eu usei esse protocolo nela. E ela falou que ela dormiu muito bem, que ela acordou, até estranhou, que ela acordou super bem, super disposta, não sentia nenhuma dor, não sentia nada. Ela falou, nossa, eu achei até estranho, porque fazia tanto tempo que eu não tinha uma noite de sono tão boa, que eu dormi a noite inteira sem ficar virando e acordei sem dor nenhuma, acordei super disposta, me sentindo outra pessoa. Daí eu fiquei muito animada, né, no ouvir isso, porque isso prova que funciona. E assim, apesar dos pontos que eu usei, eu não usei nada assim para dor, para tirar a dor cervical dela. Eu não usei nada para baixar pontos específicos, né? Que tivesse a função de relaxar. Então, os pontos foram os pontos do protocolo, porque eu sabia que naquele momento ela estava precisando deles, né? E foi super bem. Ela falou, ai, já tô animada. O que você fez? A próxima vez repita, porque foi muito bom. Eu falei, ah, já anotado. E aí, assim, eu tô tendo uns resultados bons. Tem outros também que relatam melhora muito boa. E eu percebo nas avaliações, mesmo aqueles que não falam, né? Eu percebo que quando eu faço as perguntas, que eu questiono, as respostas mudaram de forma positiva. Então, tenho muito para aprender ainda, né? Estou engateando, mas eu acredito que até eu terminar e compreender tudo certinho, os resultados vão ser ainda melhores, né? Isso é muito gratificante, né? Você vê essa transformação do paciente que chega tenso, chega com dor, né? Isso atrapalha o sono. Aí, de repente, você faz uma linha terapêutica e ela fala que, nossa, eu dormi muito bem, o que que você fez comigo, né? Isso mudou ali o meu jeito, né? A forma como eu dormia, estou muito mais relaxado. Isso é muito gratificante, né? Acho que isso vale mais do que qualquer preço que se paga numa sessão, né? Escutar esse feedback do paciente relatando essa melhora. Mas nem sempre é assim, né? Muitos pacientes não conseguem perceber. Isso é muito comum, ainda mais quando nós trabalhamos com as emoções, né? Eu sempre falo aqui que tem os pacientes casca grossa, né? Na verdade, é aquele paciente que, às vezes, as questões emocionais dele estão tão intrínsecas ali no corpo dele, né? Na mente dele, que ele não consegue perceber.
Mas quando você conversa com as pessoas que estão do lado dele, as pessoas, nossa, ele é outra pessoa. Quando você começa a olhar a fisionomia dele, nossa, mudou muito. Quando você começa a perceber ali a interação dele, chegando na sua clínica, ou até mesmo no seu consultório, você percebe uma mudança muito grande. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem aquela clareza mental ainda de entender todo o processo, né? É muito difícil, né? Quem de nós gostamos de falar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas emoções, né? Nós temos um padrão de sociedade aí que fala que as emoções são coisas negativas, né? Não, é necessário. É isso que faz a sua sobrevivência. É isso que traz a evolução do ser humano. Então, não é que é negativo. Elas só não podem te paralisar. Então, muita gente acaba não trazendo essas questões. É por isso que eu gosto, geralmente, de usar com os meus pacientes também, mostrando essa evolução, né? E nós temos usado muito também tirar foto da língua antes e durante o tratamento para mostrar para o paciente a evolução. E nós usamos também aqueles testes que tem no início do curso, né? Que você pode usar para mostrar a evolução para o paciente, né? Pede ele para fazer os testes de sabotadores, os testes de estresse, os testes de inteligência emocional e depois vai mostrando para ele a evolução dele. Então isso tem dado muito certo aqui para mostrar o resultado para o paciente. Olha, você chegou assim e agora olha a evolução que você teve ao longo do tratamento, né? Inclusive tem muitos alunos usando essas divulgações aí da evolução da foto da língua para mostrar para os pacientes, né? Com o quanto ele mudou energeticamente e emocionalmente dentro da linha terapêutica. É verdade. Acho que eu preciso começar. Eu ainda não usei, na verdade, nenhum desses testes. Eu fiz comigo só, mas com os pacientes eu ainda não usei. Preciso Pode começar a usar. usar mesmo. Mas eu percebo que muitos são realmente muito. Eles não aceitam, na verdade. Quando você começa a falar das emoções, eles não aceitam. Ah, não tem nada a ver. Como que uma dor pode ter a ver com uma emoção? Isso é algo que a maioria não acredita, né? Eles não têm noção de quanto que a emoção influencia na nossa vida. Afinal, são as emoções que controlam tudo. E quando você não entende essas emoções e permitem que elas te controlem, essas doenças, né, que hoje em dia estão cada vez mais comuns, elas acabam aparecendo. Mas é um trabalho bem de formiguinha, né, para poder conseguir explicar e fazer com que eles entendam o quanto é importante. E alguns ainda acabam achando que, não, isso é coisa, tá levando para o lado mais psicológico, né? Eles não entendem a associação da doença com a emoção. Então, é um trabalho que eu acredito que a gente tem que ir aos pouquinhos ensinando, repetindo. Alguns desconversam, aí você tem que dar uma abertura e depois volta de novo. Porque é muito novo, né? Não é algo que se fale na medicina convencional, né? Na nossa medicina ocidental. Você vai no médico, o médico não fala que você está com uma dor no joelho por causa de uma emoção. Ele jamais vai associar isso. Então, nós não estamos acostumados com esse tipo de abordagem, né? E os pacientes menos ainda. Eles vão atrás, eu quero resolver o problema no meu joelho, a dor no meu joelho. Não quero saber que emoção está por trás disso, né? Então, eu acho muito interessante a forma como você aborda, porque é uma forma simples. Eu ainda tenho que pegar o jeito para poder explicar, que eu ainda dou uma atrapalhada, né? No começo a gente fica meio atrapalhado para você até entende, mas para você explicar para o outro é mais difícil. Eu ainda estou trabalhando isso. Mas eu acho muito interessante a forma como você aborda, porque é uma forma simples da pessoa entender mesmo por que aquela emoção está atrapalhando. E aí eu acho que quando eu pegar e conseguir explicar isso de uma forma bem clara, como você explica, eu acredito que o resultado vai ser ainda melhor. Porque quando o paciente ele entende o objetivo, ele entende o que você está explicando, ele te ajuda, né? Afinal, é 50 a 50, 50% o terapeuta e 50% o paciente. Se ele não entende, ele não vai te ajudar, né? Não vai nem perceber as melhoras que está tendo, não vai nem notar a diferença para poder te falar depois. Precisa de uma colaboração, apesar disso não ser totalmente, não precisar totalmente disso para você ter um efeito bom, né? Mas eu acredito que a partir do momento que ele entenda o que você está querendo, que ele entenda o que você está explicando, o resultado é muito melhor e mais rápido. Exatamente, né? Eu acho isso interessante, né? Porque justamente esses pacientes que
chega com um quadro de dor que às vezes eles não pensam a respeito da emoção, geralmente são os que dão resultados mais incríveis, né? Porque às vezes o paciente chega ali com a dor no ombro, eu tenho só uma dor no ombro, eu vim para tratar a dor no ombro. Geralmente eu avalio esse paciente, entendo as emoções que estão ali por trás e na minha prática, geralmente eu não falo. Não comento nada sobre emoções com ele. Trato como se estivesse tratando o ombro dele, né? E vou tratando e de repente ele para e fala assim, nossa, eu melhorei muito o ombro, mas eu percebia que eu era muito irritado. Parece que eu tô mais calmo. Será que tem a ver com a acupuntura? Aí mostra realmente, né, o quanto a linha terapêutica, ela chega a modular essas emoções, né? Porque a dor no ombro, ela vem por conta desse processo de frustração, de indecisão, desculpa, de indecisão, né? De raiva, de irritação. Então, quando o paciente percebe que ele melhorou a dor e ele consegue perceber também a melhora no padrão dele, sem eu ter falado nada, mostra realmente o quanto, né, o tratamento da acupuntura ele é eficaz nesse processo da modulação de dor e de emoções, né? Eu tive um paciente que tinha uma dor lombar, né? Eu fui trabalhar ele, né? Eu avaliei ele e percebi muita insegurança, né? Então comecei a fazer a dessensibilização da água e ele virou para mim e falou assim, mas você não vai colocar nenhuma agulha na coluna? Minha coluna que tá doendo. Eu falei, não. Expliquei para ele, né? Não, nós temos nervos periféricos que nós conseguimos modular a dor por aqui. E aí, né, apliquei tudo. E 2, 3 sessões depois ele chegou, nossa, minha dor melhorou demais. Mas sabe o que eu mais percebi de diferença? O quê? Eu era muito inseguro. Eu trabalho numa empresa e a gente tinha que fazer várias apresentações. Eu coordeno uma chefia, uma parte da chefia dessa empresa. E eu sempre tinha que falar com os meus funcionários. E a cada reunião, a minha mão suava de ter que falar com esses funcionários. Era tudo amigo ali, tudo funcionário. Mas eu não conseguia falar, me expressar bem ali na frente deles. Eu ficava muito inseguro. E eu tenho percebido que depois que eu comecei aqui, eu estou muito mais seguro. Eu estou conseguindo brincar mais com eles. Eu estou conseguindo levar ali a reunião de uma maneira muito mais tranquila. Então, olha só a associação, né? Eu acho que isso é o que muda o jogo da acupuntura, né? Que Sim. mostra que essa emoção piorava a dor lombar dele. Tanto é que ele melhorou a dor lombar, né, trabalhando uma questão emocional. Então, faz todo sentido, né? Sim. É engraçado essa parte que falou de perguntar, não vai colocar porque eu atendi uma paciente assim também. Ela chegou travada da coluna e eu coloquei pontos em vários locais, menos na coluna. Ela falou, mas tá doendo a coluna, você não vai colocar nenhum ponto, né, na lombar? Falei, não, eu expliquei também que o corpo é um só, né, que tem várias outras regiões correspondentes, que não precisa ser necessariamente no local. Ela ficou olhando assim, isso depois de falar para mim que ela não acreditava na acupuntura, que ela veio porque ela estava com muita dor e ela ia fazer qualquer coisa para melhorar. Então, aí foi engraçado, porque ela teve uma melhora super boa, tanto que ela não tinha nem agendado o retorno, não tinha falado nada de retorno, porque ela queria ver primeiro como que ela ia sair. Ela falou para mim que se ela não tivesse melhora nenhuma na dor, ela não ia voltar mais. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, ai que dê certo, porque eu faço sete, tudo passa por certo, você fica meio tenso, né? Você já fica meio inseguro, meio assim, com pessoas novas. Aí a pessoa já fala assim, mas aí eu fiz, não coloquei nenhum ponto na lombar. Quando terminou a sessão, eu falei, e aí, como é que tá? Levanta, se movimenta. Ela, nossa, melhorou. Ela ficou assim olhando pra minha cara, melhorou. Mas ela saiu sem, assim, meia. Como que melhorou, né? Você não colocou nenhum ponto. Acho que ela já estava acostumada de ouvir as pessoas falar que ela nunca tinha feito, que tá com dor no joelho, tem que pôr um ponto no joelho. Tá com dor na lombar, tem que pôr um ponto na lombar. Então as pessoas já chegam, mesmo sem fazer, elas já chegam com essa noção do que é, né? E aí quando você não coloca, eles ficam assim, né? Como assim você não vai pôr? E aí ela voltou na segunda sessão, já com aí uma queixa no ombro também, a coluna melhorou 50%. Aí nem falar mais da coluna, aí já é o joelho, já era o ombro. Aí de novo, ela falou: você quer que eu tire a blusa para você colocar? Eu falei, não, não precisa. E aí de novo, ela, não, mas é o ombro que tá doendo. Eu pensei, mas não precisa, você não pode ficar com a blusa, tá tudo bem. E ela teve uma melhora muito boa. Ela percebeu assim que a queixa era física, né? A dor física, ela saiu bem melhor. E ela não falou nada do emocional, né? Porque normalmente eles não falam mesmo. São poucos os que relatam algo na parte emocional, até porque a maioria não associa as coisas, não compreende muito. E como eu ainda tenho uma dificuldade para explicar essa relação,
A maioria das vezes eu nem explico mesmo. Para aqueles que eu conheço mais tempo, sou mais íntimo, eu acabo fazendo algum comentário ou outro, mas sem falar, estou trabalhando isso, é essa emoção, né? Porque não tem como falar, até porque isso acaba afastando eles, dependendo da situação. Mas as pessoas, elas não entendem realmente como é diferente. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas não se examinam, elas não percebem suas Não emoções. consegue. Principalmente quando é coisa positiva. Quando ela tá brava, ela sai gritando, tudo. Mas quando ela tá calma, ela acha que as pessoas estão tão assim, acostumadas na correria, tão ligadas nos 220, que a pessoa não percebe o que ela tá sentindo. Ela não consegue perceber as suas emoções. Isso também adoece a gente, né? Você não saber quando você tá irritado, quando você tá nervoso, quando você tá indeciso. É muito complicado, né? É algo que parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo que a gente também fica, né? A gente tem os nossos picos de emoções incompreendidas. E saber que a gente pode trabalhar isso com a acupuntura é tão maravilhoso e abre-se um leque tão grande, né, de oportunidade que acho que todo mundo tem que conhecer. E eu espero que não tão longe assim, que não esteja tão distante essa realidade, né? Que assim como a acupuntura está ficando cada vez mais conhecida, apesar de ainda ser algo novo para nós, né? Que as pessoas também comecem a ver mais vídeo, comecem a estudar mais a relação à emoção, né? Da acupuntura emocional, porque é muito gratificante ver os resultados são muito mais rápidos, né? Considerando que a emoção gera doença, você entender ela e trabalhar nela é a melhor coisa que tem para se fazer, né? Exatamente, né? E emoção e sentimento é muito minucioso, né? Então, nós mesmos, às vezes, eu me pego, gente, mas o que eu tô sentindo? Como que é isso aqui? Mas isso aqui é uma ansiedade, é uma preocupação, ou isso aqui é uma insegurança, uma frustração, uma insatisfação? O que é, né? Nós mesmos temos dificuldades de dar nome ali às nossas emoções, aos nossos sentimentos, porque é muito minucioso, né? E muitas vezes elas se combinam, né? Por isso que a linha terapêutica de inteligência emocional, eu acho que ela é tão incrível, porque ela traz esse processo de elevar ali o seu paciente no nível de autoconhecimento, né? Então você começa a perceber e você fala, nossa, realmente, parece que isso aqui faz sentido, né? É Show. verdade. Mas como você fala na aula, né? É o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente não consegue perceber essas mudanças, até as mudanças mais sutis, né? Que é no começo, às vezes, dependendo do porquê você procura a acupuntura, é algo mais sutil. Não é uma coisa assim, não é uma dor, às vezes não é a dor, né? Às vezes a pessoa procura por uma ansiedade, por uma depressão. Depressão é algo mais difícil ainda de trabalhar. Então, as mudanças são sutis, elas vão ocorrendo aos poucos. E se você não consegue voltar para si, você não percebe isso. Às vezes, quem está em volta percebe a sua mudança, mas você não percebe, porque é tão difícil você parar e se reconhecer, se olhar, né? Se avaliar, que você não percebe isso. Exatamente. Show demais, Tatiana. Nossa, que bate-papo incrível, tá? Fico muito feliz que você tenha aceito. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas antes ainda Opa. de finalizarmos aqui. Depois que você entrou para o curso de computador de inteligência emocional, o que você acha que mais te transformou? O que mais te ajudou aí no seu atendimento, como pessoa e como profissional? Olha, como pessoa, eu acredito que me conhecer também, né? Porque a gente tem as suas debilidades, né? As suas limitações. E eu, apesar de já saber mais ou menos quais são as minhas, o olhar que a cultura emocional me trouxe está me ajudando a entender alguns pontos e a trabalhar isso. O mais importante, né? Trabalhar, porque eu já sei qual que é a minha dificuldade, porém, trabalhar isso é difícil. E agora, me auto-aplicando, ou tentando, né? Caminhando para isso, eu estou conseguindo trabalhar algumas coisas, estou conseguindo resolver algumas coisas que eu tenho que resolver e que eu não sabia como, né? Apesar da gente conhecer muita coisa, colocar em prática é mais difícil, né? E se autoavaliar é difícil. Então, essa parte está me ajudando muito. Então, tô aplicando, apesar do meu medo da agulha, estou me auto-aplicando, estou conseguindo ter resultado. Tem alguns que eu preciso fazer, estou ensaiando fazer o do baço, já pensando no baço 1, já estou meio tensa, mas eu tenho que fazer ele, que eu sei que um elemento que eu preciso muito trabalhar em mim é a terra. Mas eu tô indo aos pouquinhos, mas esse autoconhecimento, eu tô começando a parar para pensar, né, nas minhas emoções, que apesar de já conhecer sobre as emoções, a gente vai deixando de lado.
é importante, mas eu preciso estudar o caso do paciente, mas a gente não para, às vezes, para estudar o nosso caso, para ver as nossas limitações e o que nós estamos precisando. Pelo menos eu sou assim, né? Eu fico horas, às vezes, estudando para poder atender um paciente, mas eu não fico horas vendo qual que é o meu problema para me atender, né? Então, assim, o autocuidado é algo difícil. Pelo menos, não sei se para os outros é assim, mas para mim é. Então, nesse momento, eu estou me autocuidando. Estou fazendo coisas que eu não fazia antes. O meu autocuidado mesmo. Então, eu já comecei a mudar um pouco meu foco e começar a me cuidar mais. Até porque a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Então, assim, pessoal é isso. Estou reparando mais nas minhas emoções, estou começando a me cuidar melhor, né? Em relação aos meus pacientes, ao resultado mesmo. Eu estou associando, né? Fazendo os protocolos das dessensibilizações, estou associando com aquilo que eu já fazia antes, com outras coisas que eu aprendi, e o resultado está sendo muito bom. Então, eu estou vendo que está melhorando, eu estou vendo que as pessoas estão melhor. Alguns me relatam, olha, nossa, hoje eu consegui tomar uma decisão que normalmente eu tomaria com semanas, eu ficaria pensando, ia sofrer mais para tomar uma decisão. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu estou vendo que está dando resultado. E às vezes tem umas pessoas que eu já estou trabalhando há mais tempo, já estou atendendo já há alguns meses, e eu não conseguia, tem coisas que você não consegue. Chega até um ponto, depois parece que para, né? Trava. Você vê que o resultado não é mais tão rápido, você não está vendo um efeito tão rápido quanto eu via antes. Então, esses pacientes eu estou pegando mais, estou focando mais na inteligência emocional. Falei, bom, se o físico melhorou, agora eu preciso tratar, que é a principal queixa, né, que a maioria era dor física, era algo físico, já melhorou, agora eu vou tratar o emocional para que isso não volte, para que resolva. E aí começa a vir as questões emocionais, né? E aí, como eu queria algo que tratasse justamente o emocional, porque o físico a gente já sabe, né, como que faz. Então, eu tô usando em todos, viu? Alguns eu uso mais, outros eu estou intercalando, estou associando, mas, assim, o resultado melhorou muito, comparado ao que eu estava até um mês retrasado, que eu não tinha ainda, comecei em maio. Então, comparando aos atendimentos que eu tive antes de fazer o curso com agora, eu vi que o resultado está sendo muito melhor. Mesmo o paciente não relatando, né, não se percebendo, eu percebo que está tendo um resultado fantástico. E que eu posso melhorar, né? Assim que eu terminar o curso, que eu ainda não terminei todas as aulas, ainda tem muitas questões para trabalhar. Eu sei que quando eu finalizar, eu vou conseguir o resultado ainda melhor. E vou conseguir explicar também o que eu estou fazendo de uma forma que eles entendam, que eles compreendam o quanto é importante trabalhar as emoções e também para ajudar na divulgação, né? O quanto é importante trabalhar o emocional com a acupuntura, que é muito bom. Legal, Tatiana. Nossa, que bate-papo incrível, tá? Fico muito feliz aí, né, de você ter nos cedido um pouquinho do seu tempo aí para esse bate-papo. Eu gosto muito de ter esse contato com os alunos para entender melhor, né, como que estão as evoluções, como que estão os resultados dos alunos. Acho que mais importante do que nós termos o curso é nós sabermos a evolução de cada um, tá? Então, fico muito feliz aí de você ter cedido esse tempo. Muito obrigado mesmo. Sinta-se convidada a outras vezes a aparecer aqui novamente para nos trazer mais resultados, tá? E qualquer dúvida, conte sempre comigo. Ai, imagine, eu que agradeço por ter me dado essa oportunidade, né? Também é uma coisa nova que eu nunca tinha feito, nunca tinha apresentado nada assim, de ficar meio tenso, assim, enrosca um pouquinho, mas eu fico feliz também de poder estar aqui compartilhando experiências, ouvindo, e o que é melhor do que você aprender do que você compartilhar, né? Quando você aprende algo e você compartilha isso, é muito melhor. Os efeitos, às vezes, é muito maior. Você acaba atingindo mais pessoas e divulgando algo que é tão bom, que tem que ser divulgado. Então, eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, é só chamar. Maravilha. Foi incrível, Tatiana. Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, então se vocês quiserem aprender mais a respeito dessas dessensibilizações, como isso acontece no corpo, né? Como que essa neurociência acontece, trazendo a dessensibilização, a racionalização e a conscientização das emoções, façam suas inscrições aí no Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, que já começa semana que vem. Segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, dias 10, 12 e 13 de julho. Nós teremos o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, onde que eu vou te mostrar na teoria e na prática como que isso acontece. Tá? E para quem quiser a imersão presencial em São Paulo, os dias 22 e 23, possivelmente será a nossa última turma presencial
por conta da gestação da Rafa, né? A Rafa está gestante, então ela que me ajuda muito aí nos eventos presenciais, então possivelmente vai ser a última, tá? Então aproveita, se você tem a condição de ir para São Paulo no evento presencial, conto com vocês lá, estamos nas últimas vagas, tá? No Gente, mais, não percam, viu? Vale a pena, vocês não vão se arrepender. O conhecimento vale. adquirido é maravilhoso e assim não tem preço. Vale muito a pena, não perca a oportunidade. Maravilha, Tatiana. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã estou aqui novamente com mais uma discussão de caso clínico. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição no direct. Tá? Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado, Tatiana. Tchau, imagine.